Crédito à habitação. Está na altura de mudar para taxa fixa? Sabemos que não é suposto um anúncio começar assim, mas comece por decorar isto. Conta com 40. A sério, depois explicamos. Conta com 40. Decorou? Então fica a saber que se for dos primeiros 150 novos clientes a abrir conta digital no Ativo Bank com este promo code, recebe 40 euros. E já agora, abrir conta é simples, digital e não tem comissões de manutenção. Era só isto. Ativo Bank. Simplifica. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária. Aplicam-se termos e condições que pode consultar em ativobank.pt. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Juntos vamos partindo pedra. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado, no lugar do Pendura, e vamos falando sobre como podemos conseguir mais dinheiro ao fim do mês, ao fim do ano. Hoje quero falar-vos sobre crédito à habitação e como é que nós podemos geri-lo ao longo do tempo em nosso benefício e para proteger as nossas finanças pessoais. Não se esqueça de subscrever este podcast, de partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender, o habitual, subscrever a newsletter em contaspoupanca.pt. Lá em cima tem um botãozinho para carregar, põe lá o seu e-mail e recebe todas as terças-feiras todos os artigos que publicamos na semana anterior. É um arquivo absolutamente fantástico, fabuloso, sobre finanças pessoais à medida que vamos evoluindo também, ganhando experiência na forma como gerimos o nosso dinheiro com inteligência e ganhamos dinheiro com o nosso dinheiro também com a parte dos investimentos. Ora, hoje então, neste episódio desta semana, eu estou preocupado e acho que muitos de vocês também estão preocupados porque tudo indica que as prestações do crédito à habitação vão subir nos próximos meses. A razão é a crise no Irão, crise/guerra no Irão, que está a fazer com que a inflação suba, ou pode fazer com que suba ainda mais, o que pode levar o BCE a subir as taxas de juros para baixar a inflação, porque dessa forma aumentam as prestações do crédito à habitação e nós ficamos com menos dinheiro para gastar. Por muito estranho que isto possa parecer, é assim que funciona. Aumentando o preço de algo que é muito relevante nas nossas despesas mensais, ficando com menos dinheiro, compramos menos coisas, os comerciantes acabam e as empresas acabam por baixar os preços para que as pessoas voltem a comprar e assim baixa a inflação. Pronto, é assim que funciona. Se percebermos isto, percebemos grande parte das crises financeiras e crises económicas que são cíclicas na nossa história. Esta será mais uma se o conflito não acabar. E agora repare, mesmo que acabe, pelo menos não nos vamos livrar de alguns aumentos que ficarão mais ou menos permanentes, quer nos preços das coisas, quer nos preços das casas, no sentido em que a Euribor é muito rápida a subir, mas depois às vezes é muito lenta a descer. Dicas práticas nesta altura em que estou a gravar este episódio, que é no final de março, princípio de abril. A pergunta é se está na altura de eu mudar para taxa fixa ou taxa mista, sendo que nos próximos 1, 2 ou 3 anos ela ficará fixa. Obviamente, quem já tem taxa fixa, enfim, ouvirá este episódio, mas já muito mais descansado. Descansado na medida em que sabe que aconteça o que acontecer lá no Médio Oriente, isso não vai afetar a prestação destas pessoas. Por isso é que, normalmente, quem opta pela taxa fixa paga mais todos os meses, mas tem a garantia, quase como se fosse um seguro adicional, de que isto está estável para essas pessoas. Vamos a dados práticos que eu recolhi junto das minhas fontes no setor imobiliário. Os valores que estão a ser praticados neste momento em que estou a gravar, para taxa fixa total a 30 anos, é à volta de 3,35%.
Ora, quero dizer-vos que para um crédito a 30 anos pode ser um valor aceitável para quem quiser ou quem puder assumir uma prestação mais alta. Depois também depende do valor que pede e da data em que termina o contrato, ou seja, a idade das pessoas que estão a pedir o crédito, enfim, depois há várias condicionantes, não é? Mas o valor que está a ser praticado é 3,35. Em abril, a maior parte dos bancos, pelas informações que eu recebi, já vão aumentar estes valores. Porquê? Porque eles já estão a prever que vem aí, ou pode vir aí, borrasca, tempestade. E, portanto, já estão uma vez que quando os bancos aceitam fazer uma taxa fixa, o risco fica do lado do banco, enquanto na taxa variável o risco fica do lado do cliente, porque eles, na taxa variável, o banco ganha sempre o spread e o cliente paga a variação dos mercados, das várias Euribor, a 3 meses, 6 meses e 12 meses, mas o banco ganha sempre aquele spread. Quando um banco aceita fazer uma taxa fixa, ele está a assumir que está à espera de ter aquele lucro, mas se o mercado subir, ele não pode subir a prestação. Portanto, não pode fazer nada. Então ele tem de pedir mais para absorver o risco destas crises. Isto é um bom exemplo. Qual é o melhor spread que os bancos estão a fazer neste momento? 0,6. É verdade que há algumas situações em que, eventualmente, alguém consiga 0,5. É possível, mas tem de aderir a uma série de produtos e tem de ter, se calhar, tem de dar uma boa entrada ou uma entrada acima do habitual. Enfim, portanto, esqueçam os 0,5, mas já há vários bancos que, em condições relativamente controladas, fazem um spread de 0,6. Portanto, são estes os valores atuais, caso esteja à procura de casa, ou então, caso conheça alguém que esteja à procura de casa, seja familiar, seja amigo, enfim, ou outras pessoas com quem converse no café ou que encontre. Agora, o que é que devemos fazer? Bem, eu diria que se conseguir um destes valores, mesmo que ainda não tenha a casa definida, poderá ir ao banco e tentar garantir uma pré-aprovação nestas condições. Porquê é que poderia ser útil fazer isto se estiver a pensar comprar casa este ano? Porque os bancos normalmente aceitam pelo menos durante 3 meses, 4 meses, às vezes um pouco mais, mas enfim, tem de ser bem negociado, eles assumem a decisão que tomaram da pré-aprovação. Depois vai ter de encontrar a casa e fazer o negócio. Porque se esperar por meados de abril ou finais de abril, muito provavelmente estes valores que acabei de lhe mencionar já não existirão. Porquê? Porque os bancos já estão a descontar, que é a expressão que eles utilizam, o risco que aí vem. Ou o risco das coisas subirem e se tornarem muito mais caras e do BCE subir os juros e das Euribor subirem muito também. Qual é o outro alerta que vos quero dar? É que independentemente do BCE aumentar ou não na próxima reunião a taxa de juros, que no momento em que estou a gravar está em 2%, isto quer dizer que os bancos já estão a prever que isso vai acontecer. Se não acontecer agora, vai acontecer em junho ou em maio, enfim, ou nas próximas reuniões do BCE. De forma prática, já a Euribor a 12 meses está a ficar próxima dos 3%. Estamos a regressar aos piores tempos de 2024 e de 2022. Isto é preocupante. Vamos lá ver. Nesta fase em que estamos a subir, por exemplo, de 2 para 2,5%, independentemente da decisão do BCE, porque se o BCE subir 0,25%, ela agora que já está próxima dos 3%, vai subir para 3,25% ao longo dos próximos meses ou semanas.
E já estamos a ver o impacto disto tudo. Portanto, numa primeira fase, estamos a falar de mais 20, 25 ou 30 euros na prestação, mas se daqui a alguns meses a prestação for atualizada em mais 20, 25 ou 30 euros, já estamos a falar de 50 euros por mês, 60 euros por mês, 70 euros por mês. Ora, quem, por exemplo, tenha Euribor a 12 meses, o que é que pode acontecer? É aumentar em 50, 60, 70, 80 euros por mês durante um ano inteiro. Portanto, vai ter de multiplicar esse valor por 12 meses. Se for Euribor a 6 meses, será multiplicar esse aumento por 6 meses e assim sucessivamente, não é? Aplicando também ao exemplo dos 3 meses, o que já vai ter um grande impacto no vosso orçamento familiar, no nosso orçamento familiar. Não é? No meu caso, já agora, deixem-me partilhar aqui um dado um bocadinho mais privado. Como sabem, a minha estratégia é estar a amortizar cada vez mais, sempre que posso, o meu crédito à habitação. Eu espero pagar a minha casa nos próximos 5 anos, o que quer dizer que já devo muito pouco. Eu sempre que tenho 1.000 euros, amortizo. Ou 2.000, ou 3.000, ou 4.000, sempre que recebo um bolo maior de uma fonte de rendimento extra, amortizo. E, portanto, estes aumentos têm cada vez menor impacto nas minhas finanças pessoais, minhas do Pedro Anderson. E eu gostava muito que vocês também conseguissem, à vossa escala, conseguir esta tranquilidade progressiva. Quanto menos deve ao banco, sempre que houver aumentos, esses aumentos serão cada vez menores e mais suportáveis. É esta a tranquilidade que nos dá nós conseguirmos dominar, ter as rédeas da nossa vida financeira e tomarmos decisões. Portanto, eu estou nesta fase muito mais tranquilo, porque a minha prestação, vamos imaginar, mesmo que duplicasse, não é? Assim, no pior cenário de todos, mesmo assim eu conseguiria suportar esse aumento, sem prejudicar muito, obviamente prejudicava, mas sem prejudicar o básico da minha família. Portanto, continuaria a conseguir ter as minhas contas controladas e não ficar a dever nada a ninguém e mesmo assim ter alguma qualidade de vida. Assim, neste episódio, queria dizer-lhe que deve avaliar caso tenha caso tenha taxa variável, peça uma simulação para taxa fixa e peça outra simulação, portanto, taxa fixa até ao final do contrato, e outra simulação para uma taxa mista, ou seja, garantir os próximos 3 anos a um valor de 2,5%, o mais próximo disso, fica a ganhar até, porque se a Euribor a níveis normais for de 2%, se o spread for de 7%, por exemplo, isso quer dizer que a estabilidade será nos 2,7%. Então, se conseguir garantir durante 3 anos, ou mesmo que seja 2 anos, 2,5, 2,6 ou 2,7, pode ser um bom negócio numa altura em que estamos a voltar a ter estabilidade. Porque a nossa expectativa era que a Euribor continuasse a descer, talvez para 1,9, 1,8, 1,7. Não foi isso que aconteceu. Portanto, avalie seriamente, isto não é um conselho, não é uma lei, não é uma regra, vá ao banco ou a vários bancos, já sabe que pode sempre transferir o seu crédito de habitação de banco para banco sempre que conseguir e quiser, e nessas alturas aproveitar também para renegociar o seguro de vida associado ao crédito de habitação. Portanto, é daqui, destas poupanças, que vêm grandes ganhos para as nossas finanças pessoais e onde conseguimos depois margem para poupar e para investir. Portanto, estas crises são excelentes oportunidades para nós melhorarmos a nossa vida, por muito estranho que isto nos possa parecer. Estes sustos são sempre bons para nós nos mexermos, ok? É esse o meu incentivo no episódio
desta semana. Mexa-se, não fique parado a ver os navios passar, porque neste caso até os navios, perdoem-me isto é humor nórdico, porque os navios estão mesmo parados e, portanto, enquanto eles estiverem parados e nós também, bem, então isso é a receita para a tempestade perfeita. Portanto, mexa-se em relação ao seu crédito à habitação. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram Pedro Anderson Oficial, no TikTok Pedro Anderson Oficial, no Facebook Contas Poupança. Há também um grupo para você tirar dúvidas, se chama no Facebook Contas Poupança As Suas Dúvidas. Tem na descrição deste episódio o link para 7 livros que eu já escrevi, onde tem todas estas dicas, como é que se faz esta negociação ou renegociação com os bancos em relação ao crédito à habitação e em relação a tudo. Muito obrigado, boas poupanças. Sabemos que não é suposto um anúncio começar assim, mas comece por decorar isto. Conta com 40. A sério, depois explicamos. Conta com 40. Decorou? Então fica a saber que se for dos primeiros 150 novos clientes a abrir conta digital no AtivoBank com este promo code, recebe 40 €. E já agora, abrir conta é simples, digital e não tem comissões de manutenção. Era só isto. AtivoBank. Simplifica. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária. Aplicam-se termos e condições que pode consultar em ativobank.pt.